Você se torna o que você se relaciona. E para explicar esse tópico de hoje, eu tenho um caso muito engraçado. Esse caso aconteceu algumas semanas atrás. Eu estava morando numa outra casa ainda com os meus amigos e a gente era em 4 amigos lá. E, enfim, a gente ficava comentando aqueles jargões de Rodrigo Faro, de dança gatinho, ai, 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 mamãe, ui, todas aquelas brincadeiras que ele tem no programa dele, aquelas vinhetas engraçadas. Até que um ponto, até que chegou um ponto que a gente falou assim, mano, o Casimiro, que é um cara da internet, ele tá reagindo a esses vídeos que o Rodrigo Faro tá fazendo. Então, num belo final de semana, eu maratonei uns 18 vídeos do Casimiro reagindo ao Rodrigo Faro. E cada vídeo desse tinha em torno de 1 hora de duração. Então eu quero te dizer que eu devo ter ficado ali pelo menos 18 horas do meu final de semana assistindo o Casimiro reagindo ao Rodrigo Faro. E o que aconteceu? Eu virei uma máquina de vinheta, eu ficava fazendo umas cantadinhas nada a ver com as meninas. Eu brincava com os amigos meus, ficava falando aquelas vinhetas, aquelas loucuras e tal. E tipo assim, eu me tornei de fato um cara bem chato por uns 4, 5 dias por causa daqueles 18 episódios seguidos que eu assisti em um final de semana, né? E depois eu fiquei pensando, eu falei assim, cara, por que será que isso aconteceu? Por que eu nem pensava nessas vinhetas, eu nem fazia essas pegadinhas, nem fazia como é que fala, essas palhaçadas, essas brincadeiras, né, que não faz mal pra ninguém, mas eu nem fazia isso, nem pensava nisso. E me veio o insight de que eu tinha sido mentorado pelo Rodrigo Faro. Ah, mas como assim, Norton? Porque eu assisti tanto aquilo no final de semana que, querendo ou não, eu dormia pensando naquilo, eu acordava pensando naquilo. E isso é importante para a gente entender o quanto que a gente se torna o conteúdo, as coisas que a gente se relaciona. Ou seja, uma pessoa que ela está sempre estudando, sempre buscando ser melhor, a tendência é que de fato esse conteúdo permeie a cabeça dela, a mentalidade dela, e ela comece de fato a crescer, começa a prosperar no que ela tá se propondo a conseguir, naquilo que ela quer. E ao mesmo tempo também, se a pessoa deixa que um monte de merda entra na cabeça dela, seja por causa de rede social, seja por causa de notícias ruins aí que tem na mídia, todo dia sempre tem notícia. Abre um site aqui, cada segundo tem 30 mil notícias saindo aí de que o fulano morreu, alguém matou alguém, a crise, tem pessoas morrendo de fome e tal. É claro que isso existe, é claro que isso acontece. Mas será se a gente precisa ficar consumindo isso a todo momento, a toda hora? Será se em um nível mais profundo isso não mentora a gente sem a gente saber? Foi um questionamento que eu tive, né? E aí eu comecei a questionar as pessoas que eu sigo no Instagram, que é uma rede social que eu tenho uma certa atividade, bem como também no Twitter, que é uma outra rede que eu tenho uma certa atividade. E eu comecei a entender o seguinte: quem são os meus mentores não é quem eu falo que são os meus mentores, seja pessoa, livros, enfim, não é o que eu digo que me mentora. O que realmente me mentora é o conteúdo, é aquilo que eu me envolvo, é aquilo que eu consumo todos os dias, é aquilo com que eu me relaciono. Então, se eu me relaciono com conteúdos que me agregam, com certeza esses conteúdos são os meus mentores. E no meio desses conteúdos pode ter alguma pessoa que passa esses conteúdos, que compartilha esses conteúdos, que de fato se torne uma pessoa, ou se torne um mentor, uma mentora minha. Por quê? Porque eu estou me relacionando com esse conteúdo, estou me relacionando com o que essa pessoa está dizendo. Então isso se torna um mentor na nossa vida. Então, quando a gente pega de uma perspectiva diferente, dá para a gente entender que tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo as coisas mentoram a gente. E não mentoram porque a gente deixa elas mentorar ou não deixa elas mentorar. Elas, como é que fala, tomam poder sobre a gente porque a gente se relaciona com elas. Então, se a partir de hoje você começar a se relacionar muito mais com conteúdos que te levam a se tornar a pessoa que você quer se tornar, eu tenho certeza que isso vai agregar na sua vida e você vai conseguir se tornar essa pessoa mais rápido.
Mas se você começar a se relacionar com conteúdos que afastam você de se tornar a pessoa que você quer se tornar, eu falo por experiência própria, tá? Isso vai dificultar bastante o seu caminho e vai te tirar do eixo, vai atrapalhar, vai te atrasar. Você bota fé? E, enfim, hoje eu olho para trás, né? E é engraçado ver que foi um episódio de um programa, de um reality show de público, reality show não, de um programa de plateia, né? De público e tal, aquela bagunça, aquelas brincadeiras e tal, que me deu um insight tão interessante desse, né? Como que aquilo entrou na minha cabeça durante aqueles dias, eu me tornei um meme ambulante, uma máquina de ficar falando vinheta, contando vinheta para os outros, fazendo cantadinha sem graça com algumas meninas, é claro, sempre respeitando, né? Mas eu ficava lançando umas cantadinhas meio nada a ver. E ainda faço até hoje, para ser sincero, mas tudo tem um seu contexto, né? Eu tava chato com os meus amigos, chato com as meninas, chato com todo mundo por causa disso. E eu falei, caramba, o quanto que aquilo que a gente se envolve pode alterar a gente, pode mudar a gente. E aí eu deixo uma pergunta para você. Imagina se você só se relacionar com aquilo que você quer se tornar. É uma pergunta, parece boba, mas eu quero que você pense sobre ela. Imagina você se relacionando só com aquilo que você quer se tornar. Você acordando no horário que você quer acordar, isso é um pouco difícil, concordo, dou umas manotas ali, acordo tarde às vezes, mas imagina você acordando no horário que você quer acordar, tendo a alimentação que você quer ter, tá trabalhando com as pessoas que você gostaria de trabalhar, tá nos projetos que você gostaria de estar, aprendendo a habilidade que você gostaria de aprender, empreendendo, ganhando dinheiro, sei lá, viajando, sendo feliz, o que seja. Imagina você se relacionando só com aquilo que você quer. Aí é quando os problemas começam a se tornar soluções. E aí é quando o que está difícil vai de pouco em pouco ficando fácil. Porque você está ali o dia inteiro, aquilo está rodando na tua cabeça, você está colocando a sua mente, você está obrigando a sua mente a se tornar aquilo que você quer. Não tem outro caminho. A sua mente tem que te obedecer. É mais ou menos essa pegada, sabe? É uma coisa recente que eu estou descobrindo agora. E fico muito feliz de poder vir aqui nesse vídeo compartilhar isso com você. Beleza? Então fica aí um insight. Você é aquilo... Eu não esqueci o que eu falei, como é que vai ser, mas enfim, o importante é a essência. Você é aquilo que você se relaciona. Você é aquilo que... o conteúdo que você consome. Você é aquilo que você dá atenção. Se você dá atenção do seu dia para muitas pessoas falando merda no Instagram, falando coisa que não se conecta com você, que não conecta com o teu propósito, ou não só no Instagram, como pessoas da vida real, em um livro, no seu trabalho, enfim, você vai inconscientemente se tornar isso, beleza? E se você dá atenção para aquilo que você quer, aí você vai estar vivendo um paraíso, que você vai começar a se tornar aquilo que você realmente quer atingir, aquilo que você realmente quer alcançar. E trago aqui uma frase que eu li no livro chamado Almanaque de Naval Ravikant para terminar esse vídeo, que essa frase diz o seguinte: o ambiente molda o homem e o homem inteligente escolhe o seu ambiente. Ou seja, se o seu ambiente é tanto físico, quanto mental, quanto emocional, quanto espiritual, quanto o seu ambiente da internet, de trabalho, de relacionamentos, de amizade, se esses ambientes não agregam para você, não te jogam para frente, não te aproximam daquilo que você quer se tornar, é por natureza. Assim, eu não conheço ninguém, absolutamente ninguém, ou quase ninguém, assim, não consigo trazer ninguém na minha cabeça que conseguiu superar o ambiente. Sinceramente, é uma parada assim surreal de difícil. Surreal de difícil. Surreal de difícil. Você imagina, eu digo assim, todas as pessoas desacreditarem de você e você conseguir dar a volta por cima é uma coisa muito difícil. Eu acho que assim, é 1 em 1 milhão, assim. Quando todo mundo desacredita e quando você não tem nenhuma oportunidade. Então, assim, como isso é uma coisa muito absurda de difícil, o ser humano tem que ter uma vontade desumana para conseguir esse resultado. É possível? Claro que é possível. Você pode fazer, eu posso fazer, mas como isso é muito difícil, a gente pode trabalhar de uma forma um pouco mais inteligente, que é o seguinte: a gente aceita que esses ambientes, trabalho, família, relacionamentos, amizade, lugar onde você mora, pessoas que você sai, com quem que você convive e tal, a gente aceita que isso vai, tipo, sem
sem discussão. Isso vai moldar a gente de alguma forma. A gente aceita isso primeiro. E depois a gente age de forma inteligente, falando, beleza, se o ambiente vai exercer, querendo ou não, uma influência sobre mim, eu vou ser inteligente, então, para escolher o ambiente que eu quero estar. Vou te dar um exemplo. Você agora está assistindo esse vídeo no YouTube. Você está escolhendo estar nesse tipo de frequência, escolhendo estar me ouvindo, escolhendo estar aprendendo o que eu estou te falando, escolhendo estar, como é que fala, recebendo esse conhecimento. E eu considero particularmente isso uma escolha inteligente. Outras pessoas vão falar, não, você está ouvindo o Norton, não é uma escolha inteligente. Mas aí, enfim, cada um com suas opiniões. E o mais importante aqui é que você tenha a sua opinião do que é um ambiente bom para você, de quem que você tem que escutar de fato, quem que você não tem que escutar. Porque no final das contas, a decisão é sua. O poder de escolher o seu ambiente, seja de computador, seja de trabalho, enfim, já citei vários exemplos aqui. A decisão, ela vai ser sempre sua. Beleza? Então, tamo junto. Um abração. Fiquem com Deus. E até o próximo Reflitão. Valeu!